Pretty Blonde. É mais uma daquelas séries com animações fofinhas e histórias de revirar o estômago, literalmente. Se você possui algum estômago fraco, prefira assistir qualquer outro vídeo do nosso canal. Afinal, essa animação possui um gore extremamente explícito e boa parte da sua história pode ser resumida a apenas isso. Bom, oi, eu sou a Isa. Oi, eu sou o Léo. E nós precisaremos do seu like e compartilhamento para pagar nossa terapia depois de assistir essa série inteira. Então, se arrisque conosco a entrar nesse assustador abismo de Pretty Blonde. A série se inicia com uma pequena coelhinha chamada Nep, que significa fralda, no literal, reforçando ainda mais a ideia dela ser alguém infantil ou muito inocente. Outra prova de que pode se tratar de uma criança é o fato dela estar brincando com seus brinquedos e a voz de sua mãe chamar sua atenção. Nesse momento, ela levanta seus braços e pede para sua mãe que a abrace e, bom, a mãe dela começa a espancar sua própria filha até desmaiar. Assim que Nep desmaia, a sua mãe se aproveita disso para prendê-la. Quando ela desperta, ela se depara com uma cena extremamente nojenta e traumática. Ela vê o seu pai todo fatiado. Na mesma hora, ela grita por ajuda e para que sua mãe pare de fazer isso, o que não adianta muito. A mãe de Nep pega uma câmera e começa a gravar o sofrimento de sua filha. E é aí que a série nos apresenta quem é a mãe de Nep. Nesse gráfico, descobrimos que seu nome é Rini. Nos é apresentado também um pouco de sua história. E resumindo tudo isso, Rini é uma assassina sádica que adora torturar pessoas, principalmente coisas fofas, desde muito nova. Ela está envolvida em uma suposta organização que também faz isso. Voltando para as cenas anteriores, Rini estava indo pegar o seu celular, até que começa a conversar com um coelho chamado Bunch. Nessa conversa, parece que eles estarão indo a um encontro, fazer algumas coisas no dia seguinte. Por se tratar de uma sádica psicopata, já podemos imaginar o que vai acontecer no dia seguinte, né? Venha à minha casa às 2 horas da tarde. É seguro? Bush questiona se esse horário é realmente seguro, mas a sádica Rini responde que todos eles trabalham nesse horário. Aparentemente trata de um amigo de Rini, ou pode se tratar de um colega de trabalho. Ou um amante. No dia seguinte, com a Net presa em um candelabro, Bush chega na casa e, sério, olha a cara desse coelho maldito. Essa série só tem gente estranha. Na cena seguinte, encontramos Rini e seus amigos sem nomes, que eu apelidei carinhosamente de José, vira-lata, certamente não é o gato desse canal, e eles estavam no fliperama, quando de repente o José quebra uma das máquinas. Rini então diz para todos ajudarem o José a pagar isso, fornecendo um pouco de ajuda financeira. Então todos acabam pagando e ela convida eles para irem na sua casa. E os idiotas vão. Porém, o certamente não é o gato desse canal percebe na hora que tem algo de estranho acontecendo e tenta avisar os outros. Rini retruca dizendo que tudo está normal e não tem nada com o que se preocupar. Bom, então eles começam a subir as escadas até que se deparam com isso. Naquele momento, Rini começa a chorar e Bunch se dá conta que foi traído por Rini. Ela tinha dito que era seguro, sem ninguém pra observar, mas só queria jogar a culpa nele pela morte da Nep. Bunch fica muito irritado a ponto de querer matá-la, enquanto Rini só se faz de coitada. Os seus amigos não deixam com que Bunch faça alguma coisa a Rini. O máximo que ele conseguiu fazer foi dar a ela uma ferida. Nada muito grave. Acaba que os amigos de Rini carregam Bunch pra fora daquele lugar e, no momento em que ele olha pra trás, ela postou tudo isso na internet. Em seguida, vemos a alma da Nep parada na frente de sua casa e um homem começa a falar com ela. Ele fala coisas como: a sua mãe te deu a vida, ela não poderia tirá-la. A Rini estava maluca, mas estava feliz. Então, Nep, aceite isso. No segundo episódio, a série nos apresenta a Lily. Ela estava voltando para casa depois de um longo dia escolar e de repente se depara com a Rini, que rapidamente a convida para uma festa. Adivinha onde é essa festa? Essa psicodélica não vai convidar apenas a Lily, mas vários outros personagens. E como além de maluca, ela é estranha, ela assustou essa personagem que com um susto derruba um folheto com a imagem de um homem suspeito. Se você olhar bem, ele parece com aquele cara que falou com a Nap no último episódio. E o estranho é que a Rini parecia bem desconfortável ver esse homem. Quem será esse homem? Por que a Rini reagiu assim? Logo após isso, nos mostramos a Rini com seus amigos, na festa dela. Até que o relógio bate e todos começam a desmaiar. Nesse horário, Rini pede pros 2 caras que estavam ali e escolhessem um alvo. E eles escolheram a Lily. Na cena seguinte, Lily está presa em uma espécie de laboratório, até que alguém se aproxima e abre o corpo dela para injetar sei lá o que seja isso. O tempo passa, Lily acorda e nota que não consegue mais se mover. E bom, isso se dá porque agora Lily só pode ser controlada por um controle. Pois é, ela virou uma espécie de robô. E quem está no controle é Rini, que obviamente desfere um soco numa das amigas de Lily que estava tentando ajudá-la a parar de chorar. As pessoas começam a ficar preocupadas e Lily se sente cada vez mais culpada. Ela sabe que não é ela fazendo aquilo e isso a entristece. Enquanto
enquanto alegra ainda mais a Rini. Lily continua gritando e chorando, até que começa a caminhar para uma casa, a sua casa. Isso deixa ela ainda mais ansiosa e com receio do que vai acontecer, e então ela grita ainda mais alto. Ao ouvir essa confusão, a mãe de Lily sai até sua filha para ajudá-la. Lily grita desesperadamente para que sua mãe corra dali, que ela tem medo do que vai acontecer. Nesse momento, seu corpo anda até a gaveta, pega uma fita e tampa sua boca. A mãe da Lily tenta pedir ajuda, mas é desmaiada na hora. Enquanto isso tá acontecendo, o pai de Lily se aproxima da casa depois de um longo dia cansativo no trabalho e se depara com aquela cena nojenta. Ao tentar ajudar a Lily, começa a explicar seu próprio pai várias e várias vezes. A mãe estava vendo aquela situação, percebe que sua filha não é mais sua filha, e sim um monstro. E bom, tem muito o que fazer, a mãe desiste e aceita seu filho. Nisso, Lily surta ainda mais. Ela acabou de ver as pessoas que ela mais ama nas suas próprias mãos. Literalmente. Nesse momento, Rini percebe que está demandada pela segurança da organização pedindo a ajuda dela. Bom, alguém invadiu a organização. Pois é, a coisa fica pior a partir daqui. Nesse episódio, nos é apresentado um novo personagem, Eluka. Em seguida, Rini entrega uma arma para ele. E bom, agora conheceremos mais outros personagens, todos sem nomes, ou seja, a bruxinha que nomeará eles. Coelha, que tem o sonho de ser uma grande popstar. Red de Descendentes, que sonha em ser um skatista. E Cerveja, com sua meta em ser pianista. Nesse momento, a cena corta para as falas do Eluka, que diz: I was born in the world of useless. All people in this world are broken. This enjoyable world make them never evolve. They just lazy. She enjoys something meaningless. If this world still run like this world will never change. This world need to be developed. A cena então muda para o gato Cerveja tocando um piano. Aparentemente, ele consegue chegar no seu objetivo, mas nessa multidão que o assiste se encontra Eluka. É exatamente o que vocês pensam. Eluka, que o sequestrou, está prestes a capturá-lo. Ela continua trazendo alegria para os outros. Ela precisa ser evoluída. O que é sentimento? Como eu posso me sentir bem fazendo isso? Certamente um método monstruoso. Ela está chorando por misericórdia. Eu não quero admitir isso, mas é divertido. Eluka corta as mãos da pobre Cerveja, que a deixa extremamente triste. Afinal, como ela iria tocar piano agora? A cena muda novamente para Rini, que agora está com outras pessoas brincando, até que o jornal mostra que Barry, a pianista, foi encontrada na rua sem suas mãos. Ela afirma que não se lembra de quem fez isso, e lembra que alguém ligou no anônimo contando aonde Barry estava. Logo em seguida vimos Eluka indo atrás de sua próxima vítima. A escolha da vez é a coelha, só que... Bruxa, eu não quero ler isso aqui não. Puta merda. A coelha se apaixona pelo Eluka. O seu futuro é ser um torturador. Então, após seu show, a coelha vai atrás do Eluka para conversar com ele. Mas rapidamente ele ameaça e acaba sequestrando ela. Já no esconderijo, Eluka, com ela já amarrada, nos é mostrados que ele mantém como troféu as mãos de Barry. Descobrimos que também, além da coelha, o Red de Descendentes também foi. Levar 2 coelhos numa cajadada só. Mas nesse caso é só um coelho mesmo. O outro é um urso. Ah, você quer saber o que ele leva de cada um? Bom, a coelha pop está a sua língua, para que ela nunca mais cante. Do urso seus pés, para que ele nunca mais ande no skate. O que deixa ainda mais estranho, porque sim, pode piorar, é que a Rini está assistindo tudo isso. E que cara é essa, meu Deus? Depois disso tudo, nós vemos como as vítimas do Eluka estão. O urso está tão traumatizado que eu nem sei como explicar. A Barry chega ao ponto de ir de Vasco. Rowan, a coelha, que recebe a visita de Rini. Que raios essa pirada tá fazendo aí? A Rini começa a falar que se sente muito triste com a situação e que sente muito que ela não consegue mais falar. Mas, pra surpresa de muitos, ela consegue sim. Rowan explica que a tecnologia tá tão avançada que depois de uma cirurgia conseguiram pôr de novo a sua língua. Essa coelha começa a dizer que o doutor, a Rini e ela são muito parecidos. O doutor perdeu a sua mãe para um ataque de coração quando pequeno, Rini a sua filha e ela foi torturada. Ela diz também que todos merecem serem felizes, serem felizes juntos. This will start to change. I can finally stop this illness world. Thank you, Rini. I'm doing a right thing. O próximo episódio se inicia num laboratório, onde vemos um cientista que está fazendo algum experimento maluco com outro ser de sua espécie. Ele pretende criar algum tipo de arma biológica, e esse pequeno parasita acaba adentrando no corpo da pessoa do experimento. Ah, essa criaturinha que está recebendo esse experimento se chama Rina Pompom. Logo em seguida, o cientista envia mensagens. Nessas mensagens, ele pergunta para um tal Brack se ela valia mesmo 50 mil. Ela pergunta se gastou o dinheiro nesse projeto à toa, deixando bem claro sempre, mas esse Brack não o respondeu
respondia nunca. Depois disso, nos é mostrado duas gêmeas que também farão parte de algum outro experimento. Elas ficam muito assustadas de assistir a maneira que a coisa está sendo usada. Não, bruxa, eu não vou falar como essa Rina Pompom foi torturada com máquinas. Eu me recuso. Essa Rina, coitadinha, tá sofrendo tanto que pensa em jogar no Vasco de atacante. Só que ela não consegue. A máquina impede, mesmo que sua mente esteja implorando pela desvivência. Então, outro personagem aparece. Outro gato que está procurando as duas gêmeas. E quando ele as encontra, Finge surpresa. ele as tortura. Oh, meu Deus, eu não imaginava que isso iria acontecer. Voltando pra Pompom, ela está despertando sem nenhum machucado. Mas presa, ela começa a se rebater, tentando se soltar e sair dali, até que se dá conta do lugar. É uma sala de tortura. Pra piorar o que já estava ruim, o gato de terno aparece naquela sala também. Sério, o bagulho fica mais estranho quando a gente descobre que ele comprou a Rina para que pudessem torturá-la. E bom, Ele fez exatamente isso. no meio de tudo isso, ele manda uma mensagem para o vendedor reclamando dela ter chorado muito rápido. O vendedor afirma que acreditava que os coelhos eram os seres mais fortes do mundo, que eles já foram usados até mesmo de forma militar e que o gato deveria apenas continuar. E ele continua. No meio disso tudo, algo inédito acontece. Um trequinho voador aparece na tela. Nele está escrito: diga oi para o espião. E um humano aparece. Vocês se lembram do cara que fez a Rina e se desesperar no começo do vídeo? O jornalzinho? Bom, ao que tom de dica pode ser ele. De alguma forma, ele tem acesso às câmeras do laboratório e começa a tentar rastrear onde está esse lugar. Nos é mostrado que ele também está falando com alguém misterioso e afirmando que vai tentar salvar a Rina daquele lugar. Quando ele vai embora, algo tenta o atacar, porém essa criatura é apenas explodida. Ele também continua andando na maior paz absoluta. Voltando para o gato de terno, alguém fica spamando mensagens para ele perguntando coisas como: você já conseguiu terminar o projeto? Já terminou com a Rina Pompom? Você já testou ela ao máximo? Ele tinha que descobrir tudo. Ela era resistente à água, chamas, choques. Ao que parece, a organização está testando como os bichinhos conseguem resistir a tantas coisas diferentes. Mas para que tudo isso? Bom, o território deles já foi descoberto e eles sabem disso. Dá pra imaginar que eles pretendem criar alguma coisa indestrutível para contra-atacar. O gato nota algo redondo. Ele tenta atacar de todas as formas, mas acaba sendo nocauteado. Bom, o gato permanece agonizando no chão de dor. Quando finalmente consegue se recuperar, ele sai de lá como se nada tivesse acontecido. Até agora não sabemos nada direito sobre esses experimentos. Bom, nesse episódio vamos entender mais sobre o experimento da larva. O episódio se inicia com a Rine indo em direção a alguém que está vendo uma flor. Então ela a desmaia. Logo após essa cena, foca nas gêmeas torturadas. Sim, elas não morreram. O cachorrão cientista põe elas para assistir um tipo de espetáculo. Nisso existe uma gaiola gigante, como se fosse uma prisão. E lá está várias vítimas, incluindo a que Rine acabou de desmaiar. Quando eles olham em volta, notam que há muitas pessoas observando eles. Eles estão num show, uma rinha de bichinhos. E eu aposto 100zão no gato. Ah, não foi somente eu que apostei. Os telespectadores desse show também fazem isso. Então o jogo começa. Nos é mostrado aquele experimento de antes começando a se mover. E bom, ele tenta matar todos os que estão dentro dali. Os bichinhos tentam correr desesperados. Um deles começa a usar magia, o que choca todos ali. Mas ele tenta, mas não consegue. Até agora não foi nos dito que esses trequinhos possuíam algum tipo de magia. Enquanto isso, os outros tentam fugir para uma espécie de caixa gigante que fica no meio do stand. Mas todos morrem. Só restam 4 e 2 deles já estão dentro da caixa. Quando os últimos 2 vivos estavam se aproximando da caixa, os 2 Arrombados. fecham a porta, com medo da criatura entrar também. Com os 2 de fora mortos. Os 2 que estavam dentro se sentem aliviados, pensando que estavam seguros, mas todos os que estavam mortos voltaram. E agora, com parasitas também. De repente, a gente se depara com uma mãe e sua filha, olhando para as coisas mais assustadoras na vida de um adulto. Boletos, ou uma possível carta do agiota cobrando. Logo em seguida, seu marido entra em casa com uma maleta de dinheiro. Talvez ele seja o agiota. Mas, na verdade, ele apostou no bichinho que ganhou a rinha. E por incrível que pareça, ele comemora com sua família. Mesmo que tenha apoiado a morte de vários bichinhos que também tinham famílias. No próximo episódio, nós vimos que Rine e Ron conheceram um novo amigo. Um amigo de uma espécie nova chamada Blub. Na sequência, conhecemos Licia e Viz, que estão viajando pelo espaço até que decidiram pousar numa nave, onde um robô os recebe e pedem para que os sigam para um determinado local. Só que ambas acabam se separando por um aparelho que aparece, com um aviso grande que diz que os robôs foram hackeados por um intruso e agora estão agindo de forma
agressiva com os Bloods. Assim que Vice lê aquilo, ela tenta fugir para a sua nave, porém dá conta de que Lucia ainda está lá. Lucia foi levada para o robô que estava comandando tudo isso. Ela já está claramente ferida. Vice desesperadamente tenta hackear o sistema. Ela tenta e acaba vendo as câmeras da nave e percebe o horror que está acontecendo. Vários Bloods estão mortos ou sendo tocados. Quando ela finalmente consegue hackear, aqueles vários aparelhos ali acabam sendo desligados, mas isso não impede o robô-chefe de continuar a ter controle disso tudo. Isso acaba aparecendo um botão que deixa o chão ardendo em fogo. Vice consegue fugir, mas todos os outros não. Quando ela realmente pensa que finalmente vai conseguir sair daquele inferno todo, acaba sendo sugada para a nave de volta. Então ela enlouquece. Em sua frente, ela observa uma nave totalmente intacta, sem nenhum arranhão. Sem nem pensar duas vezes, ela entra e seleciona o destino. Ela só não sabia que aquilo tudo era uma armadilha. E agora ela está nas mãos dele. Ela foi torturada por 5 dias. E ainda foi mantida viva. Depois disso, o robô se mostra totalmente estressado, já que não consegue arrumar todo o erro que a Vice causou. Ele resolve bater de frente com ela, tentando fazer ela dizer como consertar aquilo, só que ela não fala. Na cena seguinte, vemos o robô conversando com seu mestre, que, adivinhem? Um Bubble causou tudo isso para sua própria espécie. Bom, e até o momento, isso é toda a lore que a gente consegue ter de Pretty Blonde. Ainda falta contar um pouco da história de Red Snow, mas isso aqui só tem gore. Não tem tantos passos importantes pra história. E também mostra um pouquinho mais da organização que ajudou a Rini. Esse episódio inteiro é só um episódio de tortura, mas como a história ainda está em desenvolvimento, já dá pra ter uma noção pra onde que ela vai, né? Possivelmente a organização está mantendo essas torturas constantes, não somente por causa do experimento, mas como uma maneira de conseguir mais dinheiro para investir ainda mais na criação de um ser capaz de não sofrer algum tipo de dano. Não se sabe ao certo o que ou quem é aquele humano, porém alguma coisa ele é. Afinal, botou medo na Rini em toda a organização. De qualquer forma, podem deixar suas teorias aqui embaixo nos comentários. Tem muita coisa para se discutir sobre isso, né? Não esqueça de nos apoiar com seu like e compartilhamento. Esse vídeo deu um trabalho enorme, então nos ajude fazendo isso rapidinho. Nos ajuda pra caramba. No mais é isso. Não confie em malucos de terninhos. Toda vez que vocês conhecerem um maluco terninho, pergunte se o nome dele é Perseu ou Pilha. No melhor dos casos, vocês vão conhecer o Cleverson. Ou em coelhinhas estranhas, muito menos em robôs. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau! Ah, vale ressaltar que em gato preto dá pra confiar totalmente, tá? Olha a minha carinha de quem ia fazer mal pra alguém.